Bom dia! Estamos de volta após um tempão, uma semana. E hoje é meu aniversário. Bom dia, Jonathan. Oi, Jaque, tudo bem? Retornamos às nossas manhãs. Bom dia, Ana Paula. Oi, Marisa, Giovana. Bom dia, Mauro. Vá, tem. Olha isso. Parabéns pra você. Meu Deus do céu. Olha aqui. Uma estrelinha. Bom dia a todos aí que estão entrando. Não tô vendo. Que legal. Muito obrigado. Que legal, né? Olha só quantos. Eu vou voltar aqui, tô vendo aí. Que sensacional. Obrigado, gente. Olha quantos parabéns. Que baita dia. Claro que eu fiz por acaso começar hoje, assim, no meu aniversário, né? Que bacana. Bom dia a todas, a todos. Super feliz de estar aqui com vocês de volta. Tu acordou cedo hoje, Bruna, mas como assim? O que aconteceu? Obrigado, gente. Obrigado ao ateliê, Sila, todo mundo. Entrou uma galera aí. Então é isso, 53 anos de uma caminhada que ela teve muitos movimentos e aí tô aqui, né? Começou sem pretensão de nada e a vida foi levando para outros caminhos, assim, né? E a vida é isso mesmo, né? E tive a minha noite já foi agitada, assim, porque eu tô aqui agora com a aliança que foi do meu pai e ele deixou para mim antes de falecer, foi muito lindo. E essa noite ele apareceu no sonho, assim, também veio me dar os parabéns e tudo mais. E aí também apareceu minha sogra, meu sogro, que também já não estão nesse plano. Foi muito legal, assim, uma noite movimentada, assim, sabe? Todos eles vieram e eles estavam vindo de viagem mesmo, muito bonito isso. Eles estavam chegando de viagem para me dar assim, os parabéns e eu não entendia. Depois, durante o sonho, eu percebi. Então foi muito legal, muito bacana isso. Então é uma caminhada que vem de muito tempo, né? Pode entrar na live, sim. Só pedir para entrar aí, Andréia. Pode pedir para entrar aí que eu aceito. Tá bem? Maria de Lourdes. Essa é a música é Sandra, do Gilberto Gil, uma música que eu adoro, assim, uma música muito da nossa época de Pelotas. Então é uma música que eu curto muito, assim, por isso que eu resolvi começar com ela. Então obrigado a todos. Não sei, André quer entrar? Daí só chama ali para entrar que eu aceito. Pede para participar. Aqui, ó. Entrar ao vivo. Só aceitar. Vamos ver. Olha aí. Olha aí! Olha só, acordaram cedinho hoje. Solon e Andréia, músicos, queridos e amigos. Só por causa de ti. A Andréia já tá mil, cara. Nossa Senhora. Então, a gente não quer tomar muito teu tempo aí. Parabéns. Obrigado. Canção pra ti. Pode ser? Ah, que legal. Olha só, gente. Musiquinha 6:30 da manhã. Então, vamos lá, tá? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Vocês são demais, vocês são demais. Parabéns! Gente, nada como ter amigos músicos, né? Olha só, às 6h30 da manhã fazendo uma serenata dessa. Sacanagem. Não valeu, você não vale. Obrigado, gente. Agora tu pode derrubar a gente, tá? E segue aí que nós vamos ficar aqui te vendo e ouvindo, tá? Então tá, beijão. Beijo. Então, eu não sei como sai, André. Tu sai aí, então. Daí. Pra te me derrubar. Ai, vamos ver se eu descubro. Procura aí. Então é isso aí, gente. Olha que coisa mais linda esse eu vou sair da live e entro de novo. Tá. Os nossos amigos músicos. Perfeito. Então, André Solon, com esse presente maravilhoso. A live hoje está cheia. Muito obrigado. Obrigado por todo o carinho, gente. Obrigado por todas as mensagens que eu estou lendo aqui enquanto estava me emocionando aí com a música. E a vida não para mesmo, não tem como parar, né? A gente segue fazendo o que a gente veio para fazer nesse mundo. E às vezes são pequenas coisas. E é o que a gente tenta fazer. E é o que eu estou tentando fazer com essas leituras matinais, assim. Porque tem dado resultado. Né? E a gente não sabe como toca. Eu sempre digo, eu não sei como toca em cada pessoa que está aí pelo Brasil ou fora do Brasil assistindo essas lives, ou depois gravado aqui no IGTV ou no YouTube, enfim. Mas como é que toca para cada um, né? Porque cada palavra que eu leio toca diferente, né? Então a gente começa essa 4ª temporada agora com um novo livro. Tinha vários para escolher, assim. Eu resolvi escolher mais pelo tema do que pelo mestre, assim, né? A Arte da Felicidade. Embora seja um livro que já tem 20 anos, né? E a felicidade não muda nunca. Pode ler livros de 50 anos. Né? E a palavra do Dalai Lama, ela é uma palavra que ele vai falar sobre a felicidade do que ele entende pelo budismo, né? De toda uma vida. Ele está com 80 anos hoje. Né? Então, foram 60 anos cultivando e uma formação de um Dalai Lama, né? Não é uma formação né? É uma formação de um Dalai Lama que desde criança, desde bebê, já começa a estudar a filosofia, né? Então ele teve tempo para digerir isso, né? E depois teve o tempo dele para vir para o Ocidente e trabalhar essa felicidade, esse contexto ocidental. Então esse livro, A Arte da Felicidade, um manual para a vida, é dele com
esse psicanalista, esse psiquiatra, Howard Cutler. Esse Howard, ele acompanhou o Dalai Lama, ele pediu para acompanhar o Dalai Lama para ver de que forma ele poderia inserir a filosofia, a psicologia budista, né, nos tratamentos dele com os pacientes. E ele, então, se encanta, né? Tá? Então, aqui essa é a ideia desse livro. Então, o que nós vamos encontrar nessa quarta temporada? É um livro mais extenso, tem mais de 300 páginas, 360 páginas, e é todo sobre felicidade, é claro. Como é que a gente vai construindo isso? Então, a primeira parte, olha só, o propósito da vida. Quem não quer saber o propósito da vida? Né? Eu acho que o propósito da vida, vocês viram hoje ali, né? André Solon cantando. O direito à felicidade, as fontes da felicidade, o treinamento da mente para a felicidade. Tem um treinamento. No budismo, a gente faz treinamento da mente para a felicidade. O resgate de nosso estado inato de felicidade. Depois, a segunda parte, o calor humano e a compaixão. A compaixão não é que seja uma invenção do budismo, mas ela quebra com vários paradigmas. Somente agora que eu digo assim, ó, 2015 para cá, é que foi entendido a compaixão. Gente, 2015, depois de 2.600 anos que foi entendido no mundo o significado de compaixão, vou dizer, não é possível. Sim, foi entendido nas partes das sinapses como é que funciona o cérebro no estado de compaixão e como ela é diferente da empatia e como a empatia gera efeitos negativos e a compaixão vem para corrigir isso. Aí mostra que é importante ter compaixão. Então aqui o calor humano e a compaixão, tudo isso eu vou explicar durante o livro. Um novo modelo para a intimidade, o aprofundamento da nossa ligação com os outros, humanidade compartilhada, que é o que está faltando um pouquinho agora. O valor e os benefícios da compaixão. Óbvio, há 20 anos atrás o Dalai Lama já falava sobre isso. Né? Sua Santidade já falava sobre isso. Então agora está super na moda. A terceira parte é a transformação do sofrimento. Então, quando fala de transformação do sofrimento, a gente está falando das 4 9 verdades. Tem muito ensinamento. A gente está falando da transformação do sofrimento. O sofrimento existe. Quais são as causas do sofrimento? Né? Qual é a origem do sofrimento? E como é que eu acesso esse sofrimento? E qual é o caminho para a transformação desse sofrimento? Então, 4 formas de olhar para o sofrimento. Como encarar o sofrimento criado pela própria pessoa, a mudança de perspectiva, a descoberta do significado na dor e no sofrimento. Quinta parte, a superação dos obstáculos. 12, a realização de mudanças. 13, como lidar com a raiva e o ódio. Quem tem raiva e ódio é melhor. E 14, como lidar com a ansiedade e reforçar o amor próprio. Estão vendo? E depois tem reflexões finais, tal, né? Então é um livro bem completo e bem atual. Né? Então eu fui dar uma vasculhada nele, eu li ele faz muito tempo e tentei, eu ia trazer algo mais atual, assim, mais atual no sentido de escritores mais atuais, né? De livros lançados recentemente, mas achei que a felicidade é um momento assim que é um tema que é bom falar, certo? Então tá, vamos lá, começar o nosso Despertando com Dharma, dia 1º de março, com toda essa alegria que foi, e obrigado por todas as mensagens de carinho. Introdução. Encontrei o Dalai Lama, então, Cutler falando, né, o Howard, encontrei o Dalai Lama sozinho num vestiário de basquetebol, pouco antes da hora em que se apresentaria para falar a uma multidão de 6.000 pessoas na Universidade do Arizona, no estado da Universidade do Arizona. Beberificava calmamente seu chá em perfeita serenidade. Se Vossa Santidade estiver pronto, ele se levantou, animado, e saiu do vestiário, sem hesitar. Ele estava com 60 anos, né? Mais ou menos, um pouco menos. Dando com uma turba apinhada nos bastidores, composta de repórteres da cidade, fotógrafos, seguranças e estudantes. Os curiosos e os céticos. Caminhou em meio à multidão com um largo sorriso e cumprimentava as pessoas à medida que avançava. Finalmente, passou por uma cortina, apareceu no palco, fez uma reverência, uniu as mãos e sorriu. Foi recebido com um aplauso ensurdecedor. A pedido seu,
a iluminação não foi reduzida, de modo que ele pudesse ver a plateia com nitidez. E por alguns instantes ficou simplesmente ali parado, observando o público em silêncio, com uma expressão inconfundível de carinho e boa vontade. Para quem nunca tinha visto o Dalai Lama antes, suas vestes de monge de um marrom avermelhado e da cor do açafrão podem ter causado uma impressão um pouco exótica. No entanto, sua notável capacidade de estabelecer contato com o público logo se revelou quando ele se sentou e começou a palestra. Creio ser esta a primeira vez que vejo a maioria de vocês, diz o Dalai. Mas para mim, não faz mesmo muita diferença se estou falando com um velho amigo ou com um novo, porque sempre que acredito que somos iguais. Somos todos seres humanos. É claro que pode haver diferenças de formação cultural ou estilo de vida. Pode haver diferenças quanto à nossa fé. Ou podemos ser de uma cor diferente, mas somos seres humanos, constituídos do corpo humano e da mente humana. Nossa estrutura física é a mesma. E nossa mente e nossa natureza emocional também são as mesmas. Onde quer que eu conheça a pessoa, sempre tenho a sensação de estar me encontrando com outro ser humano exatamente igual a mim. Então, é um pouquinho que está faltando hoje, assim. Creio ser muito mais fácil a comunicação com os outros nesse nível. Se dermos ênfase a características específicas, como a de eu ser tibetano ou de ser budista, nesse caso há diferenças. Mas esses aspectos são secundários. Se conseguirmos deixar de lado as diferenças, creio que poderemos nos comunicar, trocar ideias e compartilhar experiências com facilidade. Foi assim que em 1993 o Dalai Lama deu início a uma semana de palestras abertas ao público do Arizona. Planos para sua visita ao Arizona haviam começado a se delinear mais de 10 anos antes. Foi naquela época que nos conhecemos, quando eu estava visitando em Dharamsala, na Índia, graças a uma pequena bolsa de pesquisa para estudar a medicina tradicional tibetana. Então, o budismo tibetano estava engatinhando assim ainda no Ocidente, né? Engatinhando no sentido de ser descoberto. Né? E isso é uma coisa. Eu estou fazendo. Eu passei 2 semanas, essas últimas 2 semanas que foi diminuindo o despertando do Dharma. Eu estava fazendo estudos mais científicos, assim, da mente. E li centenas, milhares de artigos, milhares de páginas, milhares mesmo, mais de 1000 páginas por semana, assim, estudei em diversas fontes do mundo inteiro. E muitas teses, doutorado, enfim. Então eu estudei muita coisa e estava lendo justamente sobre essa questão do budismo, ele ter acontecido ontem, né? Faz 50 anos assim que a gente tem uma noção do budismo, né? Então 1950, quando a China invade o Tibete e tudo mais, né? Ali em 70, quando o pessoal invade, os americanos principalmente invadem, e os europeus, alguns europeus invadem a Índia, né? No sentido de busca, de uma busca espiritual, né? No período hippie ali, e trazem para cá uma ideia e uma ideia distorcida da meditação. Vários autores, vários escritores trouxeram uma ideia distorcida, né? Entre eles Schopenhauer. E eles trouxeram a ideia distorcida porque trouxeram a ideia da meditação como sendo uma coisa espiritual somente, uma coisa para relaxar, uma coisa para ficar de boa com a mente. E é isso também. Mas isso é só um resultado. É como quando tu come, tu fica bem. Não tem mais fome, né? Mas tu vai sentir todos os efeitos. Né? E isso aí distorceu completamente o enfoque da meditação. E hoje, então, está se resgatando a verdadeira meditação. Isso vai levar um tempo ainda. Nós estamos no Brasil bem atrasados. Por mais que a gente tenha essas lives aqui, por mais que se tenha assim, ó, o pessoal está se virando, né, enlouquecidamente para mostrar, nós estamos muito atrasados. Atrasados anos, assim. Enquanto nos Estados Unidos tem catalogados, assim, tem registrados, mais de 36 milhões de pessoas praticando meditação, 36 milhões, aqui no Brasil não se tem nem registro. Nem registro de quem pratica meditação. O pessoal mistura com yoga, mistura com fé, com tudo, assim.
Não se tem registro. E o Brasil está no topo do ranking da ansiedade. Olha só. Enquanto isso, os outros países descobriram a meditação como uma porta para reduzir isso. Então, nós temos que correr. Então, essa pesquisa que eu estou fazendo vai ser nesse sentido, de quebrar um pouco com essas informações aqui no Brasil. Ela é pretensiosa, sim, mas vamos começar. Dharamsala é um lugarejo lindo e tranquilo, empoleirado na encosta de um monte nos contrafortes do Himalaia. Lembro que Dharamsala foi o lugar também que a Tenzin Palmo, né, esteve. Há quase 40 anos, essa é a sua sede do governo tibetano no exílio, desde quando o Dalai Lama, acompanhado por 100 mil tibetanos, fugiu do Tibete após a brutal invasão pelas forças chinesas. Durante minha estada no Dharamsala, conheci alguns familiares do Dalai Lama. E foi através desses familiares que foi marcado o meu primeiro encontro com ele. Em sua palestra ao público em 1993, o Dalai Lama falou da importância do relacionar-se como um ser humano diante do outro. E era essa mesma qualidade que havia sido a característica mais surpreendente da nossa primeira conversa na sua casa em 1982. Nossa, 82, não estava nem na faculdade. Ele parecia ter uma capacidade incomum para deixar as pessoas totalmente à vontade para criar, com rapidez, um vínculo simples e direto com outro ser humano. Nosso primeiro encontro durou cerca de 45 minutos. E como tantas outras pessoas, saí daquele primeiro encontro com excelente estado de espírito, com a impressão de ter acabado de conhecer um homem verdadeiramente extraordinário. Com o passar dos anos, à medida que meu contato com o Dalai Lama se ampliou, vim aos poucos a perceber suas numerosas qualidades especiais. Ele dispõe de uma inteligência perspicaz, mas sem artifícios, uma benevolência, mas sem sentimentalismo, em excesso, um humor maravilhoso. A gente sempre vê o Dalai Lama sorrindo, né? Sorrisão, mas sem frivolidades. E como muitos descobriram a capacidade de inspirar as pessoas em vez de intimidá-las. Convenci-me com o tempo de que o Dalai Lama havia aprendido a viver com uma noção de realização pessoal e um nível de serenidade que eu nunca tinha visto em outras pessoas. Determinei-me a identificar os princípios que lhe permitiam conseguir isso. Embora ele seja um monge budista, com toda uma vida de estudos e formações budistas, comecei a me perguntar se seria possível isolar um conjunto de suas crenças ou práticas que pudesse ser utilizados por não budistas também. Tá? Então, imagina, a gente está falando em 93 aqui, né? Quando ele começou esses estudos. Tá? Hoje já se sabe que sim, que essas crenças podem se isolar. O que ele quer dizer com isso? Que tu isola a crença, tira o mato, assim, né? Mato bom. Tu tira as crenças, tira todas as culturas tibetana, japonesa, né? Birmanesa, enfim, e tu olha exatamente, imediatamente, diretamente para a sabedoria. O que é o budismo puro, que é o que está se tentando fazer hoje, e com muitas propriedades, assim. E hoje já se conseguiu, em partes. O problema é que nós, aqui no Brasil, estamos muito atrasados. Não tem publicações brasileiras, típicas brasileiras, que traduzam essa sabedoria. Assim. O que a gente está bebendo ainda é dos Estados Unidos, ainda é da Alemanha, pasmem, da Alemanha, muito, muito assim. E a gente não tem um budismo tipicamente direto para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Práticas que pudessem ter aplicação direta à nossa vida, para simplesmente nos ajudar a ser mais felizes, mais fortes e talvez a ter menos medo. Acabei tendo a oportunidade de examinar suas opiniões em maior profundidade, em encontros diários com ele durante sua estada no Arizona, e dando continuidade a essas conversas em outras mais longas na sua casa na Índia. Enquanto trocávamos ideias, hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Logo descobri que havia alguns obstáculos a superar no esforço para harmonizar nossas perspectivas diferentes. A dele, a de um monge budista, e a minha de um psiquiatra ocidental. Comecei uma das nossas primeiras sessões, por exemplo, propondo-lhe certos problemas humanos comuns,
que ilustrei com alguns relatos cansativos sobre casos reais. Depois de descrever uma mulher que persistia em comportamentos autodestrutivos, apesar do tremendo impacto negativo sobre sua vida, perguntei-lhe se ele teria uma explicação para esse comportamento e que conselho poderia oferecer. Olha o que o Dalai Lama faz. Fiquei pasmo quando ele, depois de uma longa pausa para reflexão, ele simplesmente disse que não sabia. E, dando de ombro, soltou uma risada afável. Ao perceber meu ar de surpresa e decepção por não receber uma resposta mais concreta, o Dalai Lama explicou. Às vezes, é muito difícil explicar por que as pessoas fazem o que fazem. Com frequência, a conclusão é que não há explicações simples. Se entrássemos nos detalhes da vida de cada indivíduo, tendo em vista como a mente do ser humano é tão complexa, seria muito difícil compreender o que está acontecendo, o que ocorre exatamente. Achei que ele estava usando de evasivas, disse o Raul. Mas na qualidade de psicoterapeuta, minha função é descobrir os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Olha isso. E olha o que ele responde. Mais uma vez ele caiu naquela risada, que muitas pessoas consideram extraordinária. Um riso impregnado de humor e boa vontade, sem afetação, sem constrangimento, que começa com uma ressonância grave e sem esforço sobre algumas oitavas para terminar num tom agudo de prazer. Considero extremamente difícil, e eu concordo com isso, considero extremamente difícil tentar descobrir como funciona a mente de 5 bilhões de pessoas. 5 bilhões em 90, né? Então, imagina, nós estamos em 7 bilhões, é um salto absurdo. Então, 7 bilhões de seres. Do ponto de vista do budismo, são muitos os fatores que contribuem para um dado acontecimento ou situação. Aqui, quando ele diz isso, dado acontecimento ou situação, tem extensos sutras sobre isso. Extensos e complexos e complexos realmente dificílimos de entender para a mente humana comum, né, como a minha, sem um acompanhamento de alguém muito, muito versado no budismo. Porque ele vai falar de causas e condições, e as causas e condições elas são infinitas, as possibilidades. Na realidade, pode haver tantos fatores em jogo, e o Buda ele sacou todas elas e numerou para o pessoal. O Buda ficou pensando em todas as possibilidades, numerou, e as pessoas vão lá e bebem, por causa disso. É incrível. Na realidade, pode haver tantos fatores em jogo que às vezes é possível que nunca se tenha uma explicação completa para o que está acontecendo. Pelo menos não em termos convencionais. Ao perceber uma certa perturbação de minha parte, ele prosseguiu em suas observações. No esforço de determinar a origem dos problemas de cada um, parece que a abordagem ocidental difere dos muitos aspectos do enfoque budista. Subjacente a todas as variedades de análise ocidental, há uma tendência racionalista muito forte. Um pressuposto de que tudo pode ser explicado. E ainda por cima, existem restrições decorrentes de certas premissas tidas como líquidas e certas. Por exemplo, eu recentemente me reuni com alguns médicos numa faculdade de medicina. Estavam falando sobre o cérebro e afirmaram que os pensamentos e sentimentos resultam de diferentes reações e alterações químicas no cérebro. Por isso, propus uma pergunta. É possível conceber a sequência inversa, na qual o pensamento dê ensejo à sequência de ocorrências químicas ao cérebro? Mas a parte que considerei mais interessante foi a resposta dada pelo cientista. Partimos da premissa de que todos os pensamentos são produtos ou funções de reações químicas no cérebro. Entendeu? Quer dizer que se trata simplesmente de uma espécie de rigidez, uma decisão de não questionar o próprio modo de pensar. Ficou calado por um instante, depois prosseguiu. Isso foi em 90, né? Então hoje já se sabe. Viram como o cérebro está ainda sendo descortinado faz pouco tempo. Todo mundo aqui estava vivo quando começaram esses estudos aí. Estavam vivos e correndo pela rua. Né? E as pessoas estavam tentando descobrir se um pensamento gera uma produção química ou uma produção química gera um pensamento. As duas coisas. Pensa em comida agora. Vai gerar uma produção química, óbvio. Mas isso não estava muito claro ainda. Até pouco tempo os neurônios também não se multiplicavam, agora se multiplicam. Né? Descobriram que sim. Então, a plasticidade, né, do cérebro
Muita coisa está sendo descoberta agora. Isso foi em 90. E o Dalai Lama, com a sua genialidade, né, os seus estudos, né, baseado na teoria budista, ele vai trazer do budismo e vai colocar e vai revolucionar completamente. Vocês não sabem isso, mas é verdade. O Dalai Lama ele revoluciona com a sua ideia, ele revoluciona completamente a teoria científica sobre o cérebro hoje. Você tem entendimento sobre o cérebro hoje. Ele vai propor, em 2000 somente, depois de 10 anos, começando a ver que tem essas dúvidas, ele vai propor em 2000, num encontro junto com várias outras mentes da psicologia, da neurociência, como Daniel Goleman, Richard Davidson, Alan Wallace, Mathieu Ricard. Ele vai propor para essas pessoas no mundo vai fazer essa proposta. Eu entendo como funciona a mente, só não sei como. E nós vamos começar a fazer pesquisas. E aí surge todos esses lugares de pesquisa da mente em Massachusetts, em Santa Bárbara, na Alemanha, surgem todos eles, com Tânia Singer, com todo mundo. E começa a estudar a mente, estudar o cérebro e os componentes da mente. E aí revoluciona completamente toda a psicologia, a neurociência, a psicanálise, a partir dessa ideia do Dalai Lama. Não é pouca coisa. É uma revolução que está acontecendo. Então, se eu vou terminar aqui, é isso. Vamos terminar aqui hoje, então. Hoje foi muitas emoções, amanhã a gente continua. Começamos agitado o negócio aqui Despertando com o Dharma. Obrigado, gente. Teve de tudo, teve bolinho, teve estrela, teve música com os nossos amigos músicos, Solon e Andréia, teve parabéns de todas as formas. Eu não consegui ler todas as mensagens, eu fui lendo. Obrigado por todo o carinho, por começar esse mês, começar com essa energia, assim, é muito bom. Assim, faz bem demais, né? E, então é isso. Até amanhã e sigamos nessa corrente. E esse vai ser um livro bem legal, certo? Então que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Até amanhã.